Senhora presidente, antes de tratar o assunto que me trouxe à tribuna, eu queria aqui registrar, denunciar uma coisa que certamente é a essa altura de conhecimento de todos os senhores deputados e deputadas. O blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, foi hoje conduzido coercitivamente pela Polícia Federal para prestar declarações. Às 6 horas da manhã, a polícia compareceu à sua residência, não permitiu que o porteiro o avisasse, fez questão de entrar de forma brusca, não permitiu que ele fizesse contato com o seu advogado e o conduziu à força, porque a expressão coercitiva, ela não traduz, que é levar à força alguém para prestar declarações, quando podia perfeitamente ter pedido que ele comparecesse. E qual é o crime, deputado Giulianelli? Cometido pelo blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Ele tem posição crítica à atuação do juiz Moro. Quer dizer, um atentado ao direito de manifestação, é um atentado à liberdade de opinião, independente do juízo que se faça do trabalho do juiz Moro. Os cidadãos podem ter opinião a favor e podem ter opinião contrária e ter o direito de manifestar a sua opinião. Então, a nossa solidariedade ao blogueiro, dizer que esse é um ato de violência, é um ato de autoritarismo. E aproveito ainda, senhores deputados, senhora deputada presidente Fatinha, para dizer que aqui no Rio de Janeiro não tem sido diferente. A violência também tem sido uma forma privilegiada de tratamento a manifestantes. O ato do dia 15, último, um ato massivo, com dezenas de milhares de pessoas na rua se manifestando contra a contra-reforma da Previdência, a polícia, inclusive fora do palco da manifestação, que ocorreu da Candelária até a Central do Brasil, atacou de forma violenta manifestantes e não manifestantes, deputado Serafini. Há uma foto mostrando o policial atirando gás para dentro do amarelinho. Lá dentro tinham pessoas que alguns não tinham nada a ver com a manifestação, assistindo pela televisão um jogo de futebol. Ambos os registros devem merecer o repúdio de todos nós. A Constituição de 88 garante a liberdade de manifestação da opinião, garante o direito à manifestação, desde que de forma pacífica, e não dá para assistir. Primeiro, a violência de setores da polícia aqui no Rio de Janeiro. Não é o primeiro nem o segundo caso de pessoas que vão parar no hospital, atingidos com violência pela polícia, e essa outra forma de violência, que é tentar calar à força a boca do blogueiro Eduardo Guimarães. Já tinha acontecido antes. O aposentado da Petrobras, Emanuel Cancela, que escreveu um livro sobre o juiz Moro, foi chamado para prestar declaração. Quer dizer, esse cidadão é intocável. Ele não pode sofrer nenhum reparo à sua atuação, que as pessoas sofrem coerção. Então, a nossa solidariedade ao blogueiro Eduardo Guimarães, a nossa solidariedade às pessoas que foram às ruas manifestar o seu direito de manifestação no dia 15, e especialmente aqueles manifestantes ou não que foram alvos de violência por parte do batalhão de choque. Dito isso, senhora presidente, eu queria dizer que conversava ainda há pouco com o deputado Valdec, com o deputado Conde, vários de nós solicitamos ao presidente da Comissão de Transportes, deputado Marcelo Simão, a realização de uma audiência pública para debater aqui a questão das barcas, debater principalmente a decisão do governo estadual de como o poder concedente fazer uma licitação para mudar a empresa responsável por explorar o serviço de barcas. É estranho, primeiro, senhora presidente, que tem 5 anos apenas, deputado Conte, tem 5 anos apenas, que o mesmo Estado, então, sem fazer licitação, transferiu o controle acionário, que era na época da 1001, uma grande empresa de transporte, transferiu para a CCR, que na época era a detentora da concessão do pedágio
da ponte Rio-Niterói. Não dá para uma concessão de 20, 25 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, repentinamente, você está trocando a empresa que é responsável pela concessão. E eu quero dizer, senhores deputados, que eu pretendo, ao lado de outros deputados que queiram fazer o mesmo, fazer uma representação ao Ministério Público, questionando essa licitação, questionando que antes da licitação, uma série de esclarecimentos, uma série de exigências legais tem que ser cumpridas pelo Estado. Em primeiro lugar, essa casa, esse mesmo espaço, aprovou, há 5 anos atrás, um endividamento do Estado de 330 milhões de reais para serem aplicados nas barcas. E aqui a LERJ já aprovou esse empréstimo de parte do Estado com um objetivo carimbado. O objetivo era adquirir 9 embarcações novas e o objetivo era também, deputado Conte Bittencourt, estava lá expresso, era fazer obras no terminal da Praça 15 e fazer obras no terminal de Niterói. Passados 5 anos, qual dos senhores deputados aqui tem informação clara sobre o uso desse dinheiro? As intervenções que deveriam ser feitas no terminal Araribóia e no terminal aqui da Praça 15 não foram realizadas. Tanto que a gente está pagando um mico, eu já darei uma parte ao deputado, que está pagando um mico. Compraram as tais embarcações, mas só chegou a metade. E agora a gente tem denúncias que o consumo de combustível, mesmo ponderando que é uma embarcação maior, dessas embarcações, é mais do que o dobro das embarcações anteriores. As embarcações foram anunciadas como embarcações que permitiriam ganhar tempo, que você poderia realizar, como é de 2 andares, o embarque e o desembarque simultaneamente. Até hoje isso não acontece, porque as obras que deveriam ser realizadas no terminal da Praça 15 e no terminal Araribóia, para permitir o embarque e o desembarque simultâneos, não foram feitos. Outro mico, o estaleiro, que é responsável por fazer a manutenção das embarcações, não está com condições de fazer ao reparo das embarcações novas por um problema de especificação. Especificar uma embarcação que não tem como ser atendida pelo estaleiro pelas suas dimensões. Ora, como é que alguém endivida o Estado, diz que vai atender melhor a população e, ao especificar a embarcação, não a especifica com condições de fazer manutenção no estaleiro e nem faz as obras necessárias para que ela tenha o duplo embarque. Essa é uma das questões que precisa necessariamente ser esclarecida antes de uma nova licitação. Eu ouço com prazer o deputado Conde. Deputado Gilberto Palmares, eu, como Vossa Excelência, participei da comissão parlamentar de inquérito que tratou da crise de barcas. Nós fomos voto vencido aqui em plenário com relação à mudança do contrato do transporte hidroviário do Rio de Janeiro. Exatamente. Não temos nenhuma dúvida, senhoras e senhores deputados, que aquele novo modelo de contrato, sem uma chamada pública de uma nova licitação, como está sendo feito agora, foi para atender aos interesses do governo Cabral e da Odebrecht. Ninguém tem dúvida disso. A CCR Barcas, que tem no seu consórcio o controle da Odebrecht, ali foi um pacto entre o governo que fez tudo que a CCR Barcas queria. Aumentou a tarifa em 60%, criou o subsídio para a tarifa de transporte aquaviário, passou a investir recursos, 330 milhões, em embarcação e reforma de estação. Reduziu a grade de horário. Nada que era previsto no contrato anterior. Ora, se mudou o contrato, era importante uma nova chamada pública, não foi feito. E Vossa Excelência traz um tema que eu acho que nós temos que exigir no debate da Comissão de Transporte. Uma auditoria antes de CCR Barcas entregar a concessão. Estamos falando de uma concessão que foi montada para CCR Barcas. Tem 5 anos, 60% de reajuste no primeiro ano. Todos os anos a tarifa foi reajustada pelo índice da inflação. E hoje diz que tem um desequilíbrio econômico-financeiro em tarifa. Eu acho que essa chamada pública, por um lado, é positiva. Eu não pude ir às 2 audiências, estava hoje na Comissão de Orçamento e ontem em Campos, numa reunião do partido. Minha equipe de gabinete esteve. Importante que Vossa Excelência e os deputados estiveram presentes, fizessem
né, essa reivindicação ao presidente Marcelo Simão, para que no dia 30 aqui possamos debater, para colocar à luz do interesse público. E uma questão que nós temos que considerar, os bens reversíveis. O contrato de venda que gerou o contrato da concessão da operação, deixa muito claro que os bens operacionais, que são chamados bens reversíveis, quando troca o concessionário ou quando o poder concedente reassume a operação, eles são transferidos sem custo. Então, Barcas, ou CCR Barcas, ela é titular de um ativo que não é utilizado na operação. Todo ativo, de fato. Diria um aqui que o deputado Valdec, o deputado deputado Serafini, que são de Niterói, Vossa Excelência também, que é morador de Niterói, conhece, é a antiga estação do estaleiro de reparos de Gragoatá, a Cantareira. A Cantareira é um ativo que entrou em venda de Barcas, mas não é mais um ativo operacional. Agora, o estaleiro lá da Ponta da Areia é um ativo operacional. Esse ativo tem que ser revertido para a nova concessionária. Então, acho que vai ser um debate muito importante, é um serviço essencial, né, para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro, especialmente para Niterói e São Gonçalo, e um bom momento para discutirmos a tarifa da linha Charitas Praça 15, não é colocar a tarifa popular, mas também não é a tarifa com preço liberado no modelo atual do seletivo. R$ 16,00. R$ 16,50. Ou seja, por dia se gasta quase R$ 40 de passagem. Então é um debate que vai ser muito oportuno e vem em um bom momento essa audiência do dia 30. É bom tê-lo na casa novamente, que a Vossa Excelência nos liderou na CPI de Barcas, fui seu vice-presidente, mas Vossa Excelência nos liderou e Vossa Excelência tem um acervo de memória de um debate já produzido em 2012. Muito obrigado. Hein? Presidente, eu já encerro, porque eu sei que o meu tempo encerrou, mas queria aqui a atenção dos colegas deputados ainda só para 3 registros, sem os quais também eu acho que a licitação não deve ser realizada. Porque a licitação tem que olhar o momento, tem que olhar as necessidades de transporte aquaviário nesse momento. A linha para São Gonçalo, que constava da contrato de 98 contra a possibilidade, e que até hoje não foi viabilizada, ela está na ordem do dia, que havia a expectativa da linha 3 no metrô, que, de certa forma, atenderia a população de São Gonçalo até Itaboraí, que está fora do horizonte. Então, mais uma vez se fala em dar 1 ano para que a nova concessionária estude. Não é isso que a gente quer do Estado, a gente quer que o Estado coloque, se vai fazer uma nova licitação, uma linha para São Gonçalo. A segunda questão é que Vossa Excelência tratou ao túnel Charitas-Cafubá. Quem olha os transportes no Estado tem que considerar também as intervenções de maior porte que são realizadas. É óbvio que o afluxo de pessoas da região oceânica vai aumentar naquela região de Charitas. Então, uma nova licitação tem que considerar uma nova consideração do ponto de vista de preço, de número de passageiros, Charitas-Niterói. Por último, a indagação que eu fiz, e que o secretário eu soube que deu uma resposta que não corresponde à realidade. Não dá para pensar qualquer modal, inclusive de Barcas, sem integração com os outros modais. Existia um modal que até pouco tempo não havia, que é a VLT. Agora tem uma estação da VLT aqui na Praça 15, que permite que as pessoas saltem das barcas e vão para o centro da cidade, até a região do central do Brasil. Não dá para pensar uma nova licitação sem considerar que, da mesma forma como já há uma certa integração através do bilhete único entre a barca e os ônibus municipais, haja também com a VLT, ainda mais num quadro em que a própria concessionária e o próprio governo diz que o número de passageiros, mesmo da linha Niterói-Rio, tem caído. Então, a integração com o VLT, até porque é um absurdo, eu encerro dizendo isso, do bilhete único estadual, o único modal que não está integrado é VLT. Se já há 2 linhas de VLT, uma que cruza desde o Santos Dumont até a rodoviária Novo Rio, e se há uma nova linha, pegando aqui da Praça 15 das Barcas até a Praça da República, esse modal tem que ter integração. Então, esses são apenas alguns dos pontos que nós entendemos que, se não equacionados, se não esclarecidos, não permitem que essa licitação
seja realizada. Ele diz, deputado Conte, que a responsabilidade, de um lado, é da Prefeitura do Rio, do VLT, de outro lado, é da Prefeitura de Niterói. Mais uma razão, como ente público e poder concedente, se há necessidade de conversar com a Prefeitura do Rio, com a Prefeitura, que se converse, veja a que ponto de acordo se pode chegar ou não, e considerando isso, aí então se faça a licitação. Vamos fazer esse debate, senhora presidente, aqui na casa e também nas ruas, esclarecendo a população.